Olá, meu nome é Eduardo Barreri e vamos tratar da primeira videoaula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores, que é uma parte introdutória sobre o assunto. Todas as nossas aulas, né, elas apresentam uma orientação básica de estudo, semana a semana, indicando alguns textos, alguma coisa como apoio, não é obrigatório, mas ele te dá uma dica de como fazer alguma atividade a ser realizada. Então, a apresentação básica da disciplina a gente começa com a ideia, com a filosofia dela. Né? Então, o objetivo nosso é introduzir os conceitos básicos da área de redes de computadores, principalmente é, a, o grande norte que a gente tem na área de redes, que são os protocolos TCP/IP, a trilha de protocolos que permite a gente se comunicar na maioria dos casos hoje em dia. E a gente cobre outros conceitos, indo até rede sem fio, algumas coisas de aplicação e de segurança de redes. Lembre-se, essa é uma disciplina de fundamentos, então vocês terão oportunidade em outros momentos do curso de vocês, de estudar redes um pouquinho mais a fundo. Toda a parte de avaliação nossa é feita no Moodle, né? Então olhem bem o mapa de atividades para a gente ter noção de como isso é feito. Tem alguns referenciais aqui, são só alguns livros de referência, não são obrigatórios, tá? Na verdade, a literatura de redes ela é bem ampla, vocês vão encontrar vários livros com conteúdo para cobrir essa disciplina, então sintam-se à vontade aí nas opções de vocês. Então a gente tem livros das mais variadas situações, vários deles na biblioteca, até mesmo de forma online, para vocês acessarem. Então, tenho bastante atenção numa coisa, né? Toda a organização da disciplina está no mapa de atividades. Então, acompanhe através do mapa de atividades toda a organização que a gente faz e caso a gente necessite fazer algum ajuste em alguma semana, em algumas atividades, tudo vai estar bem claro lá e facilita a organização de estudos de vocês no dia a dia. Então, vamos começar realmente na disciplina, né, falando de alguns conceitos básicos. Existem várias definições de redes de computadores, inúmeras. A que eu mais gosto, ela trata o seguinte: a gente fala que uma rede de computadores pode ser definida como uma interligação entre dois ou mais nós. O que quer dizer isso? Dois ou mais elementos computacionais, envolvendo os aspectos físicos da comunicação e lógico, que é como os computadores negociam essas coisas. Então, tem dois ou mais pessoas para ter uma rede. Esses são equipamentos, né? Tablet, celular, desktop e assim por diante. E essa comunicação envolve aspectos de eu poder mandar o sinal até o cara, pode ser por água, por ar, por rede, por cabo e assim por diante, e aspectos lógicos de como essa comunicação funciona. E nessa interligação circulam o que a gente chama de protocolos de comunicação, que implementa algumas regras de conversa, ou seja, quem fala primeiro, quem fala depois, o que eu espero de você e assim por diante. É em cima disso que a gente vai começar a conversar. Então, algumas definições, né? Nó da rede é uma entidade dotada ou não de identificação físico-lógica, ou seja, é um ser transparente à rede ou que você pode trocar informações com ele. Caso o nó físico seja, né, essencialmente físico, ele pode ter várias identificações físicas e lógicas. Já um nó lógico está associado a somente um nó físico. O que quer dizer isso? Você pode ter um computador que tem várias máquinas virtuais rodando nele. Tá? Então você tem várias identificações lógicas. Ou ter várias placas de rede, né? Ou seja, várias identificações físicas. Mas a princípio que eu tenho uma máquina virtual rodando, o Windows rodando, o Linux rodando, ele está associado a um elemento físico tradicionalmente de comunicação. A rede física, né? A interligação entre esses nós físicos é chamado de rede física. Então você pode ser feito até via um cabo normal, atualmente muitas vezes é feito através de cabo USB, ou cabos de rede, fibra ótica e assim por diante. Então é o meio de comunicação de um para o outro. Existem algumas terminologias associadas aí que a gente vai falar ao longo do curso. Nessa rede vai circular sinais que permitem você chegar, né? Sinais sonoros, elétricos, ópticos e assim por diante. O frame, na verdade, né, é o que a gente chama do conjunto de informações que circula nessa rede física. Então, os sinais que circulam na rede física são chamadas de frame. Então, essas informações elas seguem padrões de transmissão daquele meio. É uma estrutura de bits, sequências de zeros e uns,
que vai conseguir ser transmitido por exemplo, por uma fibra ótica ou pelo ar e assim por diante. Então, o que acontece quando você tem nós físicos, ele cria enlaces, ou seja, comunicação com outros nós físicos da mesma espécie. O que eu quero dizer? Para você conversar via cabo, você tem que ter dois caras que conversam via cabo. Para você conversar via ar, né, uma rede Wi-Fi, você tem que ter dois elementos que conversam via ar. Observe que você tem alguns equipamentos, por exemplo, o modem da tua casa, né, lá da Velox e tudo mais, ele conversa tanto por cabo quanto pelo ar. Ou seja, ele tem duas frentes de comunicação distintas. Isso pode acontecer com diversos dispositivos. Mas normalmente, se eu estou conversando via ar, eu mando um sinal pelo ar, tem alguém que tem que ter essa competência também de assumir isso pelo ar. Então isso a gente chama de um enlace físico, ou seja, uma troca de bits para que eu mande alguma coisa para que você entenda. A rede física e a relação com frames, né? Então você tem nós, nesses nós você tem informações que são enviadas para alguém e esse cara envia também informações para mim. O problema acontece quando eu tenho mais de dois elementos. Porque quando eu vou mandar uma informação, a pergunta que tem que ser feita é: para quem eu quero mandar essa informação? Eu quero mandar só para o nó 2? Eu quero mandar só para o nó 3 ou eu quero mandar para os dois? Então tem que ter algum local onde eu especifico isso. E esse local que a gente chama de cabeçalho desse meu pacote. É no cabeçalho que eu identifico, por exemplo, para quem vai a informação. Tá? Que eu identifico o destinatário dessa informação. Aí tem a ideia do que a gente chama, né, evoluindo aí, de pacotes. Então a gente tem os frames, que são comunicação física, e os pacotes, que são as comunicações completas já para redes lógicas. Então a gente põe aqui que o pacote, com um cabeçalho mais detalhado do que o frame, apresenta características próprias e pode ser dependente ou não do meio de transmissão. Então o pacote, ele, digamos assim, ele contém uma inteligência a mais do que o frame. Algumas regras de conversação, código de verificação de erro, coisas desse tipo, por exemplo. E, através desse pacote, a gente estabelece o que a gente chama de redes lógicas. O que quer dizer? Aí é o que a gente chama de redes IPs, e vários de vocês já conhecem isso por endereço IP. Tá? É aí que a gente faz essa comunicação. Tá? Então, existe o frame, é a comunicação de baixo nível. Esses pacotes, eles podem estar numa camada de mais baixo nível, uma camada superior, caracterizando uma rede lógica. Por exemplo, uma rede da tua casa, uma rede do teu trabalho, uma rede do polo, da universidade e assim por diante. E assim você pode ter pacotes que carregam pacotes. Isso a gente chama de encapsulamento das redes. Tá? Essa é a ideia de encapsulamento que a gente tem. E com isso a gente começa a entrar com a ideia de camadas. Isso é clássico em todas as redes atuais. As redes atuais são formadas por várias camadas. Nós vamos estudar nessa disciplina a camada que a gente chama de TCP/IP. Ou seja, é um conjunto de níveis de um protocolo, né? Ou seja, uma regra de conversação que tem o seu cabeçalho e seus dados, que é encapsulado no outro nível, que é encapsulado no outro, encapsulado do outro, até chegar num frame e ser transmitido fisicamente. E depois isso é retirado. Nós vamos entender isso com calma nas próximas aulas. Mas a ideia é o seguinte: desde que você digita uma informação, por exemplo, você está usando o Hangout, alguma coisa assim, desde que você digita aquela mensagem ela é encapsulada por várias regrinhas de comunicação da rede até chegar no meio de comunicação físico. E quando chegar do outro lado, é feito o trabalho contrário, até chegar por exemplo, no browser do teu amigo ou da tua amiga que você está conversando. Né? Então, qual que é a ideia disso? Existe uma transparência entre as camadas. A camada resolve seus problemas de comunicação sem atrapalhar o dado que veio da camada de cima. Tá? Então, a gente coloca aqui: admitindo-se essa transparência de uma camada para outra, a forma de diálogo, o tratamento e as negociações também se tornam transparentes entre os níveis de camada, mas dependente daquele nível entre os dois caras do mesmo lado. O que eu quero dizer? Se você tem uma aplicação de um lado, ela tem que estar falando o mesmo protocolo, a mesma regrinha de conversação da aplicação do outro. O que tem abaixo desse teu software, por exemplo, o Hangout, é transparente para vocês.
Aí a gente coloca aqui a linguagem, ou seja, a regra utilizada na conversa entre os nós é denominado protocolo de comunicação. Então, o protocolo nada mais é do que uma regrinha de como conversar, de como trocar mensagens. Então, esse conjunto de regras naquela camada é chamado protocolo da camada X. Por exemplo, o protocolo da camada de rede que a gente chama de IP. Tá? Então, nós vamos aprender isso, cada camada tem um protocolo, uma regrinha de conversação. Então, por exemplo, a gente põe uma forma ilusória, né? Por exemplo, o primeiro computador fala alô, o segundo repete alô. Aí a pessoa envia o arquivo, ele pergunta qual, o arquivo A. Então envia o arquivo A. Ok, ele pergunta, quer que envie algo mais? Não. Aí eles se despedem e encerra a conexão. Esse é um exemplo abstrato, mas para você entender que toda troca de arquivos, toda troca de mensagem segue uma regra de conversação. E essa regra que é o protocolo. Tá? Então a gente vai ver que cada camada tem seu conjunto de regrinhas de como mandar informação para o outro, de como verificar, de como perguntar se está correto e tudo mais. Isso a gente vai aprender ao longo do curso. Né? Então esses protocolos definem os formatos, a ordem das mensagens enviadas e recebidas por essas entidades, ou seja, computador, dispositivo móvel, um modem, alguma coisa assim. E as redes têm que seguir tudo isso daí. Né? Então, ela é um pouco diferente do protocolo de comunicação das pessoas, porque nós, muitas vezes, nos baseamos nossas conversas em silêncio, em olhar como a pessoa fala para poder falar. Tá? E aqui a gente tem umas solicitações um pouquinho mais formais, já que a gente não tem essa comunicação visual e afetiva para fazer. Então, a gente vai ver que as regrinhas são um pouquinho mais engessadas, mas funcionam da mesma forma. Ou seja, como se fossem duas pessoas educadas conversando. E assim que funcionam os protocolos. E a gente vai aprender isso ao longo das aulas. Quando a gente fala de classificação das redes, as redes de computadores têm vários tipos. Então a gente vai começar com algumas, tá? Em outras disciplinas a gente aprende outras redes, outras variações, mas os tipos básicos estão aqui. Né? Então tem as redes locais, que a gente chama de LANs, né? De Local Area Networks, que tem uma distância pequena entre os computadores. O que é uma LAN? Por exemplo, aquela LAN house que a gente conhece, a rede interna de uma empresa, a rede interna do teu polo, de uma universidade, de um laboratório, da tua casa e assim por diante. Né? A tecnologia mais famosa que a gente vai estudar é o Ethernet, que é o padrão de comunicação aí. Depois, essas redes crescem, se comunicam com outras redes. Isso a gente chama de MANs, ou redes metropolitanas, onde as redes estão conectadas uma com as outras, só que elas estão mais distantes umas das outras. Aí existem outras tecnologias de comunicação, né, como o Frame Relay, o X25, a gente vai falar um pouco sobre esses caras, que permite você conectar, por exemplo, a rede da empresa A com a rede da empresa B, a rede da universidade A com a rede da universidade B, e permite a gente fazer conexões maiores. Normalmente a gente diz, não precisa ser ao pé da letra, mas é como se a gente estivesse comunicando na mesma cidade ou na mesma região metropolitana. Depois a gente tem as redes maiores, as WANs, que a gente chama, que são as redes geograficamente distribuídas. O que é isso? É a conexão que te permite navegar na internet, você aqui na tua casa, com uma rede lá em São Francisco, lá em Londres, ou mesmo numa cidade aqui no Brasil mais longe, como Porto Alegre, assim por diante. Essa comunicação, que normalmente é feita por grandes operadoras de telecomunicação, ela permite você comunicar redes distintas e interconectar quase todas as redes do mundo. Então você tem as LANs, que é a rede da tua casa, da tua empresa. As MANs, que é as redes da cidade ou da região metropolitana, e as WANs, que são as redes maiores. Depois existe um outro tipo de rede que é muito mais moderna e vai se tornar cada vez mais útil por causa daquela história de internet das coisas, que são as PANs, né, que são as redes pessoais. Qual que é a ideia disso? São as redes de curtíssimo alcance. Né? São redes sem fio, com baixa taxa de comunicação e comunica dispositivos. Exemplo, se você tem um teclado e um mouse Bluetooth para conectar no teu computador, ou se você conecta via Bluetooth a TV da tua casa. Tá? Então são comunicações pequenininhas, tipo no espaço de uma pequena sala. E essas redes permitem a gente conectar sensores de localização, de presença e tudo mais, e gera uma infinidade de oportunidades.
Tá? Isso é assunto para uma outra disciplina isoladamente, e a gente não vai tratar a fundo esta área aqui, a gente não vai conversar muito sobre isso. Então tem um mapinha aqui a gente mostrando, né, que existem as redes locais, que se comunicam nas redes das cidades ou metropolitanas e se comunicam entre elas formando grandes redes. E existem também as redes pessoais, tá? Que podem ser as PANs ou WPANs quando elas são baseadas 100% em comunicação sem fio. O mais clássico é uma calculadora falando com a outra, o teclado e o mouse falando com o computador. É esse tipo de comunicação que a gente tem nesses dispositivos móveis. Então, para que a gente conecte isso, que eu já usei esse termo um monte de vezes, a gente tem que ter duas coisas. Né? Então, tem duas regrinhas que têm que serem obedecidas: a interconectividade e a interoperabilidade. E isso existem padrões, né, da I3E, da ISO, que normativos para que todos os equipamentos ou padrões de rede sigam esses caras e permitam que os computadores, que os elementos possam ser conectados. A interconectividade, né, ela refere-se à ligação física a ser estabelecida entre as partes, que necessitam efetuar a comunicação, preocupando-se com as características físicas, elétricas e mecânicas envolvidas nessa comunicação. Por exemplo, se for um fio, como esse fio está ligado, como é o conector dele, como ele liga, quantos volts eu jogo nele, como ele funciona. Se é uma rede sem fio, qual é a banda, qual a faixa de frequência que ele funciona e assim por diante. Depois a gente tem a interoperabilidade, que é a capacidade de trocar informações entre as aplicações que estão rodando nesses computadores ou nessas entidades. E que essas informações possam ser utilizadas para se atingir o objetivo comum. Por exemplo, trocar informação pelo Hangout ou pelo Skype, dando um exemplo mais simples. Ou navegar na internet. Então, interoperabilidade as pessoas precisam falar os mesmos protocolos de comunicação. Alguns parâmetros de comparação entre as redes de computadores que são importantes. O custo dos elementos, dos computadores, do modem, interface de conexão de rede, meio de comunicação e tudo mais. O retardo de transferência, né, que é quanto tempo eu demoro para conseguir usar a rede e transmitir a informação que eu quero. Né? Dependendo do tipo de rede, você tem que ter uma rede de tempo real, ela não pode ficar demorando. Dependendo da rede, tipo essa que a gente usa em casa, pode demorar um pouquinho, não tem problema. Então existem esses retardos para eu poder conseguir entrar na rede e mandar alguma coisa e para mandar efetivamente. Isso é o chamado retardo de transferência. O retardo de acesso especificamente é o tempo que eu demoro para conseguir ganhar espaço na rede. Imagina que eu estou usando uma rede cabeada. Tem um monte de computadores querendo mandar dados naqueles cabos. Se eu sobrepor a minha informação, gera conflito. Então tem uma regrinha. A gente vai estudar isso de como conseguir isso daí. Né? Quanto tempo eu demoro para conseguir ter acesso para mandar meus pacotes na rede. E o retardo de transmissão, né? O tempo entre o início da transmissão e o final da recepção. Comecei a mandar agora, quanto tempo você demorou para receber? São alguns parâmetros que a gente tem. Outro, o desempenho, que é a capacidade efetiva de transmissão, a confiabilidade, a compatibilidade, tá? Então, o quanto que esses componentes, que essas marcas são compatíveis. Por exemplo, eu posso ter uma rede sem fio feita com um padrão que o Barreiro inventou que não é compatível com nada. Então tem esses problemas. A maioria desses equipamentos de rede são bem compatíveis e bem funcionais. E a sensibilidade à tecnologia. Ou seja, o quanto que quando tiver uma versão nova da tecnologia, o meu equipamento vai estar adaptado ou não a utilizar aquilo. Passando um breve histórico, assim, rapidinho para a gente não demorar, né? As redes de computadores surgiram basicamente na década de 50 para a década de 60, onde a gente tinha os grandes mainframes e os terminais de acesso. E esses terminais permitiam que as pessoas jogavam coisas para o mainframe processar. Tá? Então você começava a pedir, faz tal coisa. Aí você ganhava o processador lá do mainframe, ele fazia e devolvia isso para você. E essa forma de comunicação, que é vários terminais ligados no mesmo mainframe ou no mesmo computador, servidor, dizendo assim, ela começou a mudar através dos projetos da ARPANET. Né? A ideia da ARPANET, obviamente, como sempre, por questões militares, ela tinha a ideia de você se comunicar, mas de forma um pouco mais descentralizada, sem depender de uma única máquina central, como esse desenho mostra aqui,
que todas as informações passassem por ela. Por quê? Se num ataque militar caísse uma bomba aqui, toda a minha comunicação parava. Então era a forma de eu chegar nesse cara aqui por outros caminhos. Então começou a discutir isso daí na década de 60 e evoluir isso daí. Na década de 70, com o surgimento dos microcomputadores, várias coisas foram disponibilizadas. E muita coisa é, evoluiu, né, permitindo que a ideia da ARPANET ela aglomerasse uma gama cada vez maior de computadores, né, crescesse para a quantidade de nós. Pra você ter ideia, cresceu aí 72 com 15 computadores para 79 com até 200 computadores na rede. Então começou a crescer a quantidade de computadores e as regras tiveram que se tornar um pouquinho mais complexas. Os protocolos de comunicação, as regrinhas vão aumentando. O que é legal, na década de 60 surge o primeiro e-mail, que é a capacidade de você escrever uma mensagem, dizer para quem e ir diretamente para o cara lá. Isso é genial e revoluciona o mundo, tanto que a gente usa até hoje. Na década de 80, começaram as redes de computadores como a gente conhece hoje, né? vários servidores provendo serviço para um monte de gente, assim por diante, e um crescimento exponencial dessas redes. Né? E aqueles grandes servidores antigos começaram a sumir, onde tinham todos os terminais ligados, porque os computadores do tipo PCs, esse tipo de coisa, começou a dominar o mercado e acabou o mercado para aquele tipo de equipamento. Na década de 90 surge a tão famosa internet como nós conhecemos. Surgem os serviços básicos que nós vamos discutir mais para frente, né? A World Wide Web, o protocolo de páginas HTML, o HTTP para poder fazer essa transferência de páginas. Então começa a criar a comunicação do mundo inteiro através de uma única rede que depois começou a se chamar de internet. Então todos os computadores de vários servidores de todas as universidades, tudo começou a se comunicar. Assim com que as coisas também começam a crescer do outro lado, outros tipos de redes, como as redes ATM, Frame Relay, começaram a surgir para se comunicar cada vez de forma mais veloz e mais eficiente essas redes. E a internet começou a evoluir, vocês sabem que até hoje nós não paramos essa evolução. Na década de 2000, começou a ter computador para tudo quanto é lado, piorou ainda com a história do smartphone. Né? Hoje em dia, se você for pensar, você não tem mais um computador, você tem 2, 3, 4. Na tua casa você vai ver que tem uma meia dúzia de computador para 2, 3 pessoas. E cada vez mais conectados, principalmente por causa da comunicação sem fio. Né? As redes wireless, que é a computação móvel. Isso revolucionou. Outras formas de compartilhar arquivo, de dispositivo, tornam a rede muito mais atrativa e muito mais fácil de ser utilizada. Tá? Então houve uma evolução muito grande. E para fechar essa parte dos primeiros conceitos, né, já que eu fiz uma sopa de letrinhas e de siglas aí que nós vamos decifrar nas próximas aulas, só para posicionar um pouquinho mais sobre a internet, né, a ideia da internet é a conexão de computadores dos mais diversos tipos, conseguindo trocar dados entre eles. Então são milhões de equipamentos de computação interligados, né, também chamados de hospedeiros ou sistemas finais, executando aplicações distribuídas. Os enlaces de comunicação, fibra, cobre, rádio, tudo bem, taxas de transmissões cada vez mais rápidas e equipamentos que podem fazer com que os dados, que são os roteadores, cheguem cada vez mais rápido ao seu acesso. Nós vamos aprender esses desenhos aqui, essas comunicações todas durante o nosso curso. Aí começam a surgir protocolos específicos para gerar eficiência na internet, que são muitos protocolos que nós vamos aprender nas nossas aulas, que é TCP, IP, HTTP, FTP, PPP e outros protocolos pelo mundo afora. Esses protocolos nós vamos estudar com um pouquinho mais de intensividade, porque são protocolos muito comuns nas nossas redes atuais. Né? E a internet também é chamada de redes das redes, ou seja, ela é fracamente hierárquica, né? Ela tem uma característica pública relativamente grande, apesar dos governos quererem concentrar a informação e controlar o acesso, e alguns governos fazem isso. E existem várias documentações que colocam ordem nas coisas e tentam fazer as coisas funcionar de forma anárquica, no sentido de liberdade, mas organizada, no sentido de todo mundo conseguir conversar com todos. E existem vários serviços que são feitos na internet que vocês estão acostumados a usar o tempo inteiro. Né?
acesso à web, e-mail, jogos, comércio eletrônico, compartilhamento de arquivos. A gente usa isso de forma vasta e os mais novos nem sabem o que é o mundo sem a internet. Tá? E a gente tem essas coisas de duas formas. Alguns serviços orientados à conexão e sem ser orientados à conexão. O que quer dizer isso? Para eu poder mandar o e-mail para você, você não precisa estar online. Mas para eu poder conversar com você no WhatsApp, por exemplo, num Hangout da vida, né, é necessário que você esteja online para que a conversa ocorra, porque é um dispositivo do tipo comunicação online. Então existem todas essas terminologias, nós vamos aprender isso, tá? Isso é simplesmente uma forma de a gente ilustrar a área e a gente vai começar a partir da próxima videoaula a discutir ponto a ponto sobre o assunto. Até a próxima videoaula.